Olá, gente linda, gente amada, gente maravilhosa. Olha só, galera, esse conteúdo aqui é para o sétimo ano, o nascimento da filosofia. Então vamos lá, minha gente. O que é importante a gente ter. Opa, minha cabeça deve ter aparecido aí, que eu tô aqui me ajeitando. Em mente, neste momento aqui, que a filosofia ela surge. Mas olha só, pessoal, a primeira coisa, tá? Nós vamos falar aqui num sentido histórico, filosófico. Por que nós vamos tratar nesse âmbito? Por que nós vamos tratar por esse lado? Porque, gente, a filosofia, tô adorando isso. A filosofia, ela surge no indivíduo. A partir do momento em que ele passa a indagar. Eita, errei. Indagar a si e ao mundo. O que eu quero dizer com isso? A filosofia, ela surge para mim em vários momentos, constantemente, quando eu tenho um determinado objeto de conhecimento e eu passo a compreender as coisas que giram em torno dele. Então a filosofia surgiu para mim, a filosofia já surgiu para você, surgirá para outros. Quando você começa a pensar, a questionar a partir daquela própria coisa, tirando as crenças, aquilo que a gente já conhece, aquilo que falaram pra gente sobre. Isso vem a partir de nós mesmos. Então vamos lá. Então, num sentido propriamente filosófico, o que a filosofia ela é? Atemporal. Vou botar aqui, ó. Neste sentido, a filosofia é um fenômeno individual e atemporal. O que eu quero dizer com isso? A filosofia, então, ela vai surgir do indivíduo. Não adianta eu, professora, ficar enchendo o saco de vocês, falando assim, vocês têm que filosofar. Toma aqui. Eu quero que vocês saibam Platão. Eu quero que vocês saibam Aristóteles. Eu quero que vocês conheçam a filosofia antiga. Porque se isso não tocar vocês, vai passar desapercebido. Ao passo que se a gente for, igual nós fazemos na sala de aula, conversando, batendo papo, falando sobre nossa vida, sobre nossa existência e vendo que há uma relação com esse objeto de conhecimento,
o filosofar, isso a gente consegue aí sim descolar de tudo que já falaram pra gente sobre, e a gente consegue pensar de forma individual. Por que ela é atemporal? Porque, por exemplo, passei a faculdade inteira de filosofia e não me senti filosofando. Eu me sinto muito mais filósofa hoje, no contato com vocês, quando a gente está naquela troca em sala de aula, do que quando eu estou aqui fazendo essa aula, essa exposição para vocês, ou até mesmo quando eu estou lá na faculdade. Hoje eu posso até falar que eu sou um pouco filósofa. Na época da faculdade que eu estava em contato com os filósofos, eu não me sentia, eu me sentia uma estudante de filosofia. Por isso que ela é atemporal. Os muitos comentadores dizem que a filosofia, né, surge na Grécia. Hoje nós já sabemos que não, que já existia outras formas de pensamento e conhecimento, não só na Grécia, como na África, como na Ásia. Então a filosofia ela percorre ali vários lugares, desculpa, do mundo. Perdão, e passa a dialogar com o ser, com a tentativa de compreensão, com a tentativa de compreensão do homem em seu espaço. Meus amores, o homem já não está tanto lutando pela sua sobrevivência aqui. O homem aqui, ele está buscando o quê? Ele está buscando em sobreviver nas suas relações sociais. Por exemplo, o homem, ele já vive em cidades. O homem lembrando, botar aqui no sentido histórico, que nós estamos falando do século 6 antes de Cristo. Tá? Então, o homem ele já está começando a significar o seu espaço. O homem ele começa a perceber que ele sobreviveu e irá sobreviver a partir do momento em que ele consegue ter comunicação com seus pares e os outros homens. Então, ele precisa sim. Entendeu? Olha só como é que a filosofia é necessária. Ai, professor, esse negócio de filosofia, pra quê ter esse negócio de filosofia? Olha aí a resposta. Porque o homem precisa compreender, gente, não só geograficamente, sabendo os limites, os tipos de solo, os tipos de território, o clima. Ele não precisa entender só fisicamente, né? Quando tá a pressão, quando o clima tá mais seco, quando tá mais úmido, ou quimicamente, como é que ele cria um remédio, como é que ele cria um medicamento, até mesmo produzir e sofisticar o seu próprio alimento. O homem, ele percebe que ele precisa entender como se dá a relação dele enquanto indivíduo com o mundo. E isso não se deu só lá no século 6 a.C., como eu brinco com vocês. Nesse período histórico, gente, é um período de efervescência de pensamento. O pessoal estava ali naquela região do Oriente Médio, África, transitando naquela região ali, a própria Grécia. Eles estavam circulando por ali e estavam escrevendo a Bíblia. Pera lá, então vamos nos situar. Então, o homem, ele estava buscando compreender a sua própria
relação com o seu espaço. Ele estava querendo saber quem é ele. Não tem aquela brincadeira que hoje o pessoal brinca, né, com Shakespeare, que é ser ou não ser, essa é a questão. Ele estava buscando desde lá, desde sempre. Então, a gente pode até dizer que a filosofia, ela não possui um território fixo. Eu não posso dizer, chegar e falar assim, a filosofia surgiu na Grécia. Ponto. Por quê? Porque eu tenho impérios ali. Historicamente, eu não vou entrar nesse sentido para não atropelar o seu professor de história, mas a gente precisa entender que naquele momento histórico ali havia, sim, grandes civilizações e civilizações extremamente sofisticadas. E eles conseguiram dar conta de uma forma de pensar autêntica e que dialogava com o seu próprio espaço. Daí, gente, que vem o questionamento. A filosofia nasceu na Grécia? Didaticamente, porque nós temos muitos livros que dizem isso, nós poderíamos assumir isso. Se nós estivéssemos ocupados em olhar a filosofia de fora, nós poderíamos assumir isso. Mas como nós estamos falando da filosofia de dentro, como própria ação do pensar, nós temos que dizer que a filosofia ela é a filosofia é atemporal. A filosofia é... vamos dizer que a filosofia é nômade, que a filosofia não possui um lugar de território. Então, vou dizer assim, que ela é, como aqui, ó, individual e que ela aparece em civilizações em desenvolvimento. Pessoal, a filosofia chinesa, a filosofia indiana, elas são extremamente... Papai, ajuda aqui, por favor. Tô dando aula. A filosofia é extremamente... Peraí, gente, só um pouquinho que o Jorge tá arrumando treta. A filosofia a filosofia, desculpa, gente. A filosofia chinesa, ela é milenar. A filosofia indiana, ela é milenar. A filosofia egípcia, ela vem ali, né, quase que contemporânea com o pensamento grego. Então, o que nós estamos diante aqui, quando a gente fala de nascimento da filosofia, enquanto nascimento de forma de pensamento nos indivíduos? Nós estamos falando que a filosofia, ela é um fenômeno que nasce dentro de povos que estão ocupados a questionar-se o seu papel, o seu lugar e as coisas que estão diante do mundo. Então, eu vou colocar aqui e a gente encerra. A filosofia surge
de forma em que os indivíduos estão pensando sua própria existência. Assim, nós podemos falar de forma autêntica do nascimento da filosofia. Tá bom, meus amores? Beijo, amo vocês. Até as próximas aulas.